Oi, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo? A outra aula acabou faz tempo? Vocês estão esperando aí faz tempo? Não? Ok. A outra aula acabaram umas 10h24. Acabou mais cedo hoje, né? Já teve vezes de eu marcar a nossa aula para 10h50 e não dar certo, porque não tinha acabado a outra aula. É porque, igual a gente estava te falando, a gente vai deixando aí, porque em tese seria só os 50 minutos, a partir de 8h50. Mas aí, como a gente vai tendo dúvida, a gente vai. O assunto tá bom, a gente vai indo até onde dá. Tá certo. Enquanto o restante do pessoal entra aqui, eu queria conversar com vocês sobre a outra disciplina, né? Porque na segunda-feira não teve jeito da gente ter a aula de desenvolvimento por causa da questão da energia. Na minha casa a energia estava oscilando muito. Aí eu conversei com a Maria Vitória, ela me falou que nas residências de vocês estavam mais ou menos a mesma situação. Aí eu resolvi desmarcar a nossa live para não correr risco de queimar o computador de ninguém, né? De não prejudicar ninguém com a coisa mais séria. Mas agora nós ficamos com uma aula de feriado que ficou com gravação, né? Que a gente não teve um encontro síncrono e agora uma segunda aula logo na outra semana aconteceu esse problema da internet. Aí a minha pergunta para vocês, quero reunir aqui com vocês e solucionar isso juntos. Vocês querem que a gente tente marcar um dia extraordinário, um horário extraordinário para repor essa aula? E no caso tem que ser antes de segunda-feira, porque segunda-feira já tem a outra, né? Ou eu posso colocar, igual eu coloquei na aula do feriado, o vídeo da outra turma para vocês assistirem o conteúdo. Aí fica a critério de vocês, porque pelo fato de eu estar trabalhando no home office, eu estou em casa, então se vocês encontrarem um horário que dê certo para vocês, eu não tendo nenhuma aula naquele horário, eu posso fazer a aula com vocês nesse horário, inclusive no Uma sábado. dúvida. Uma dúvida. Você tem aula antes da nossa, na segunda? Não, Porque a gente também não tem aula, só aula é a nossa primeira, 10h30, entendeu? Às vezes a gente pode fazer duas aulas seguidas, entendeu? A gente dá um intervalo, obviamente, que senão ninguém dá conta, eu não dou conta, mas a gente faz um intervalinho de 10, 15 minutinhos e engata na outra. A gente pode fazer isso. na É uma segunda a gente possibilidade. costuma começar às 10, certo? A gente pode começar às 9? Acho que uma hora é Ou antes, né, suficiente. professora? Ou Não, mas eu antes. acho que uma hora é suficiente, Caio. Ontem eu só usei um link e meio para dar aula. Porque se os horários, que são horários mesmo, ninguém vem, se for passar para sábado, aí dá vontade de matar o povo mesmo. Então é melhor. Eu acho melhor fazer assim, entendeu? A gente faz, já que você Ótima não dá aula ideia! antes, Ótima ideia! Gostei muito, porque também eu não acho. sabia Aí a gente disso. continua o conteúdo, a gente tem essa continuidade do conteúdo, né? É bom que engata, É, assim, que vai não ser perde a linha de raciocínio. um capítulo inteiro, assim, numa manhã. Vai ser legal. Ótima ideia, Amanda. Eu não tinha pensado nisso. Aliás, eu não sabia que vocês não tinham outra aula na segunda-feira. Então, a gente vai trabalhar nesse formato, então. Eu tenho outra aula na segunda-feira, outra turma na segunda-feira, mas ela é dividida em segunda e quarta. Aí eu faço a live só na quarta, entendeu? Então, não vai atrapalhar de maneira alguma, certo? Então, fica combinado assim, tá bom? Eu vou colocar o link de 9 horas lá na plataforma para segunda-feira a gente começar mais cedo. E vocês, por favor, comuniquem o restante da turma, porque não é todo mundo que está aqui, né? Aí, para não ficar ninguém perdido aí no meio do caminho.
E qual que é o capítulo mesmo que a gente 15. vai Acho que é o trabalhar? 15, peraí. O livro tá aqui do meu lado, eu dei aula ontem à noite. Eu acho que é o 15, mas eu vou confirmar. 15. Era para ter sido o desenvolvimento físico do adulto intermediário e na próxima semana o desenvolvimento cognitivo. Então, nós vamos trabalhar o capítulo todo, os dois desenvolvimentos no mesmo dia, certo? Obrigada. Por nada. Quantas pessoas estavam no horário anterior? Tinha só 8 pessoas mesmo? 10 pessoas com a professora. Tô perdendo Então, é mais ou menos... Então vamos começar. Não vou ficar esperando não, porque inclusive a gente até discutiu outras coisas e o povo não apareceu. Eu vou acender uma luz aqui, gente, só um minuto, que eu tô sentindo que tá meio escuro. Acho que melhorou um pouco. Ó, o Rafael chegou. Agora sim, agora eu tô igual a outra aula. Eu coloquei um texto na plataforma, eu só coloquei o título dele errado, mas o texto tá certo. Eu coloquei perspectiva biopsicossocial e o nome do artigo é paradigma biopsicossocial. Então eu só errei a primeira palavra, mas não tem problema não, porque o Você texto... colocou certo. Eu coloquei Aqui certo. pra mim tá certo, paradigma. Jura? Que beleza, eu pensei que eu tinha errado. Ah, meu Deus. Então eu tô pedindo desculpa até demais. Pra mim tá perspectiva. Aí. Pra mim tá paradigma. Olha o nome aí. do arquivo, porque eu não altero o nome do arquivo do professor, eu deixo do jeito que tá. E a mim também tá paradigma. Paradigma? Pra ser tá perspectiva, Maria Vitória? Na verdade tá o título, né? Eu ainda não baixei. Ah, então Tá o é título. isso. Às vezes Título. é por isso. É. Então, nós vamos falar sobre o paradigma biopsicossocial. É um artigo muito interessante que, inclusive, engloba a questão da humanização que a gente conversou na aula passada. Tem toda uma contextualização do motivo que levou a existir o programa de humanização, né? Então, eu vou compartilhar a tela, porque eu marquei o texto, algumas partes que eu achei mais importantes para a gente conversar hoje, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Pronto. Então, na verdade, o nome não é só paradigma biopsicossocial, né? Tem todo esse é só um subtítulo que eu coloquei. Na verdade, tem um nome maior, que é o cuidado em saúde, o paradigma biopsicossocial e a subjetividade em foco. Então, foi escrito por uma professora que é mestre em psicologia da Universidade de São Paulo e uma outra mestre também psicóloga, a Mona Lisa, e uma mestre em educação, a Maria Cecília. Então, na verdade, ele foi escrito a 3 mãos, por 3 pessoas, falando sobre a questão da saúde. Se vocês que leram, perceberam que engloba a saúde como um todo, mas como a gente tem dito, e o próprio artigo fala dessa completude do ser humano, o psicólogo tem que estar atento a essa perspectiva de tratar o ser humano nessa completude, nessa totalidade, né? Antes da gente começar a falar sobre o artigo propriamente dito, eu acho interessante a gente dar uma olhadinha no resumo, porque ele já dá um norte de sobre o que nós vamos ter a aula hoje, sobre o que é o conteúdo, né? Exatamente sobre isso que a gente está falando, de fazer uma reflexão a respeito da área da saúde, porque anteriormente a reforma sanitária do Brasil, ela cuidava do processo saúde, saúde, cura, cura, saúde, era só esse processo. Hoje não, esse artigo fala de uma mudança de paradigma no sentido de transformar esse conceito que se tem de que o indivíduo só vai ali, procura ajuda, aí ele sara, tchau, vai embora. Não, não é só isso.
Então, principalmente utilizando a teoria, os textos de Fernando Gonçalves Reis, não é o professor Fernando, hein? Apesar de parecer, porque ele é Fernando Reis. Usando esse conceito teórico do Fernando Gonçalves Reis sobre a subjetividade, nesse sentido de que o indivíduo, ele é histórico-cultural, que nós temos uma construção e que muitas vezes, olhando só a doença, não consegue se entender a cura para aquele indivíduo, mas quando olha para toda uma história de vida que aquele sujeito tem, pode ser que o tratamento seja mais eficaz. Então, é um desafio essa transformação de paradigma? É um desafio. As pessoas sempre são acostumadas a trabalhar num formato. E sempre quando vem alguém com novidade, nem sempre a novidade é bem aceita, né? A maioria das pessoas tem uma certa dificuldade com inovação. Então, mudança de paradigma é uma coisa difícil. Podemos começar ou vocês querem falar alguma coisa a respeito da leitura que vocês fizeram? Não? Posso começar então? Fala, Professora, eu achei esse texto muito interessante porque ele fala bastante do SUS, né? E quando eu tentei, né, fazer direito, uma das coisas que mais me chocou foi exatamente essa questão quando a gente foi trabalhar o SUS, porque fala exatamente, eu não sabia, não tinha nem ideia, como eu acho que a maior parte das pessoas, né, inclusive o próprio ministro da Saúde, mas não tem nem ideia do tanto que o SUS ele é amplo, né? O tanto que ele cuida de aspectos amplos, né? Desde prevenção, né? Só que na realidade não é bem assim, né? A gente sabe que às vezes é diferente. Mas assim, a teoria é perfeita, assim, né? Porque exatamente engloba esses aspectos de prevenção, de cuidado, e ali tratar depois também, né? Os 3 fatores, digamos assim. E o texto ele vai falar sobre esse aspecto, né? Que tanto que é deixar de lado mesmo, né? Esse aspecto de prevenção, principalmente. E entra muito também naquela aula da semana passada sobre humanização, porque o que acontece? Você vai lá no médico, no meio do médico, pelo menos virar e falar assim, olha, bebe mais água, porque você está com infecção urinária, porque você está bebendo pouca água. Ou então tenta ter determinados hábitos e tal. O médico geralmente ele só vai lá, passa a receita e entrega e o paciente vai para casa, sem tentar fazer esse cuidado. Às vezes, eu, por exemplo, eu já tive várias crises de infecção urinária. Na 4ª vez que eu tive no ano, eles foram falar assim, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Por que vocês me falaram isso antes? Eu estava fazendo. Sabe? Então, assim, também entra naquela aula do tratamento humanizado, essa questão de dar também informações de prevenção para a pessoa, né? E essa questão também, Amanda, essa questão de receituário, né, de não olhar para o paciente e receitar, a gente sabe que a indústria farmacêutica é uma máfia, né? E quantas vezes você toma remédio para uma coisa e você piora em outra? É tão interessante que você vai tomar um remédio anti-inflamatório e o médico já te passa um remédio para o estômago, porque ele já sabe que o estômago vai zangar, vai ficar lascado com aquele remédio. Então, como é que pode, né? Isso é paradigma antigo de não tratar o indivíduo como um todo, não respeitar, porque à medida que você trata uma coisa, mas aquilo provoca uma doença em outra área, o que está adiantando, gente? Eu sei que é às vezes um mal menor, né? Por exemplo, uma quimioterapia tem muitos efeitos colaterais, mas é para salvar a vida da pessoa. Então, nesse sentido, assim, a gente dá até para entender. Mas mesmo assim, qualidade de vida é essencial para uma pessoa se sentir melhor, para ela sentir que está perceber a melhoria mesmo antes dela acontecer. E muitas vezes no processo do tratamento, o paciente não percebe essa melhora e isso é angustiante. Então a gente precisa pensar nessa angústia e trabalhar essa angústia também. E esse processo faz parte do nosso papel, da nossa atuação profissional.
Bom, E, por exemplo, assim, até no meu caso, você falou e eu lembrei muito, porque eu tenho problema de pressão. E aí um médico me receitou um remédio de pressão. Só que aí eu não sabia, mas esse remédio estava me dando problema de imunidade terrível, que eu estava tendo muitas crises de infecção e tudo, eu estava tendo que ser internada e tal, só que nenhum médico olhou isso. Eu fui em não sei quantos médicos, demorou uma médica virar e perguntar assim, qual que é a medicação que você tá tomando? Aí eu falar, aí ela, você não tá sentindo tal coisa com ela, não? Você não tá tendo crise de infecção com ela, não? Eu tô. É por causa desse remédio que eu tô tomando tem uns 3 anos e tal, sabe? E entra até no nosso papel como psicólogo, né? Não é a nossa obrigação, porque a gente não tem entendimento disso, mas de sim. olhar, por exemplo, o paciente está tendo muitas crises, né? Porque às vezes a gente também não pode pensar que é só emocional, tal, com certeza tem muito de emocional, mas olhar e falar assim, qual que é o remédio? Você toma algum remédio? E o paciente fala, tomo. E às vezes pesquisar sobre esse remédio, porque às vezes esse remédio está sendo a causa. E a gente está assim, meu Deus, mas a pessoa está bem em tal lugar, está bem em tal lugar, por que está passando tão mal, né? E os exames não mostram nada, o que está acontecendo, né? Então, olhar isso, né? Olhar, até isso a gente tem que olhar, né? Tomar esse cuidado a mais, que não é nossa obrigação, mas a gente pode colaborar com a saúde também, né? Com certeza, eu tenho pacientes no consultório que fazem psicoterapia, que têm acompanhamento psiquiátrico. Eu sempre gosto de perguntar sobre o uso do medicamento, a constância, né? Porque a pessoa tem que ter consciência de que ela precisa daquele medicamento. Eu gosto de saber quando troca a medicação, porque eu às vezes percebo, é evidente a mudança de humor, a mudança de postura. E aí eu pergunto, trocou a medicação? Ah, aumentou a dose. Não trocou não, mas aumentou a dose. Então, a gente é perceptível. Então, a gente tem que ter consciência disso, que esse processo vai trazer uma alteração para o comportamento do indivíduo. Às vezes, alguns medicamentos têm efeitos fortíssimos, medicamentos psicotrópicos. Eu já tive paciente que estava tratando depressão e ansiedade, o remédio deu um embotamento afetivo assim total, a pessoa não sentia nada, ela não conseguia expressar sentimento por ninguém, embotamento afetivo. E aí a pessoa fica um pouco desesperada, por que que eu não estou sentindo, por que que eu não gosto, por que que eu não estou sentindo nada? Aí a gente tem que conscientizar, calma, isso é um efeito colateral do seu medicamento, isso não é você, isso é o seu remédio. É tão diferente quando a pessoa tem consciência disso, porque ela tira um pouco aquele peso, aquela culpa de ter que, eu tenho que me curar, eu tenho que melhorar isso, nossa, eu tô fria, eu tenho que gostar das pessoas. Não, calma, isso é um processo e vai acontecer de uma maneira evolutiva, tem que ter paciência. Então, assim, é verdade, nós temos que, nesse artigo, vai mostrar exatamente isso, uma reflexão sobre o todo, no sentido de nunca ficar só olhando para o umbigo, né? Às vezes tem profissionais que ficam olhando só para o próprio umbigo e não abre o horizonte para perceber que o paciente deve ser tratado em todos os que... Sabe o que eu lembro quando eu falo isso? Eu lembro daquela série do Dr. House, ou se não, outras séries que falam sobre construção de diagnóstico, porque a especialidade dele é fazer um diagnóstico, né? E ele faz aquele quadro, e ele faz uma lista dos remédios, e ele faz uma lista dos sintomas, e ele olha para o todo para poder tentar entender o que está acontecendo. E é esse todo que todo mundo tinha que olhar, toda a equipe tem que olhar. Porque se cada um ficar, se o cardiologista ficar dentro da salinha dele, o psicólogo ficar dentro da salinha dele, o fisioterapeuta ficar cada um dentro da sua salinha, vai ficar um tanto de gente tratando pedaços. E ninguém vai tratar o indivíduo na sua completude. Então, é isso que é importante, a gente chegar a esse tipo de conclusão. Eu marquei, por exemplo, esse parágrafo aqui, olha só, além de observar o indivíduo na sua completude,
Eu, Tatiana, com braço, perna, cabelo, cabeça, tudo, cabeça, ombro, joelho e pé, a gente tem que pensar que considerar um indivíduo saudável, ele tem que ter alguns pré-requisitos básicos. E aí eu fico pensando, tem coisas aqui que são bem subjetivas e tem coisas que tem pessoas que não têm. Como que eu vou considerar uma pessoa saudável sem ela ter habitação adequada? Né? Quando a gente fala aqui, ó, primeiro eu pulei a paz, né? Porque essa eu achei complicadíssima. Pré-requisito básico para ser considerado saudável: paz. E aí eu fico pensando, paz é um conceito complicado, parecido com felicidade, né? A gente não vive em paz e nós não temos felicidade constantemente, mas nós temos momentos de paz e momentos de felicidade. Isso tem que ficar claro, porque tem pessoas que vivem buscando por uma felicidade, por uma paz idealizada, achando que tem algum momento da vida que a gente vai viver na plenitude. E não existe isso para sempre. Existem momentos, situações em que há essa plenitude, mas não é constante, não. Eu acho que isso só no céu, só na vida pós-morte. E olha lá, né, que a gente não sabe. É verdade, Caio. Tem gente que a gente não sabe para onde que vai, né? Aí aqui tá falando habitação, mas não tá falando que o indivíduo tem que ter onde morar só, não, gente. Habitação adequada em tamanho por habitante. Então quer dizer que uma família que mora numa casa onde só tem um quarto e todo mundo divide aquele espaço, é uma cama para 3 pessoas, é um colchãozinho no chão, isso não é considerado saúde. Isso não é considerado habitação adequada. Condições adequadas de conforto térmico. Eu fico pensando, né, gente, quando a gente está fazendo frio demais na cidade, a gente faz campanha solidária para dar cobertor para as pessoas, e teve um senhor de idade que morava lá no banco lá da Praça Bom Jesus, de 60 anos, que faleceu de frio. É muito triste isso. Então, a gente percebe que o conceito de saúde, ele é muito maior do que a gente às vezes imagina. Que no conceito de saúde não é eu falar assim, não, não tô tomando remédio nenhum, não, não tô com dor em lugar nenhum, não, isso não é só isso que é saúde, né? Tem essas outras questões aqui. Educação, pelo menos no nível fundamental, né? A pessoa para ser considerada saudável, ela tem que saber pelo menos ler e escrever. Alimentação adequada, inclusive aquela que é imprescindível para o desenvolvimento infantil. E não só para criança, mas aquela necessária para a reposição da força de trabalho. O indivíduo adulto que trabalha com força bruta, ele precisa de repor essa energia. E qual que é a reposição dessa energia? Alimento. Renda decorrente da inserção do mercado de trabalho, ou seja, a pessoa precisa ter um emprego. E essa renda tem que ser adequada para quê? Alimentação, vestuário e lazer. Gente, quantas pessoas no mundo então não são saudáveis? Não podem ser consideradas saudáveis? Porque elas não têm uma renda que é adequada para esses mínimos itens: alimentação, vestuário e lazer. Ecossistema saudável. O que é isso? Preservado, não poluído. Significa, não é para ter esgoto correndo no meio da rua. Não é para morar no meio do lixão. Não é para catar lixo para poder sobreviver. Equidade dos direitos fundamentais do cidadão, ou seja, direito de cidadania. Então, esse parágrafo aqui, ele é muito sério, ele é muito complexo. Se a gente for perceber que a saúde, para o indivíduo ser considerado saudável, ele tem que ter todos esses pré-requisitos, isso é o básico, não está falando de luxo, não está falando de internet, de computador, não está falando de nada disso. Então a gente percebe que realmente o nosso mundo está longe, muito longe de ter saúde, principalmente o nosso país.
né? Não vamos falar do mundo não, porque nós não temos talvez condição de alcançar outros lugares, mas o nosso país, onde a gente está, o que a gente pode fazer sobre isso? É uma reflexão que a gente tem que ser levado a pensar, né? Num caminho de solidariedade, num caminho de produção de qualidade de vida para pessoas que não têm acessibilidade. Bom, às vezes a gente tem isso tudo que está aqui nesse parágrafo e também não valoriza. Às vezes eu estou falando aqui, você tem isso tudo. Nossa, que bom. Então, que bom que você tem isso tudo. Então, vamos aprender a valorizar. Dia que faltou energia, né, pessoal? Fim de semana faltou energia e o Theo ficou desesperado. Ele quase entrou em depressão aqui, aqui em casa, porque ele começou a chorar e falou assim, o que eu vou fazer da minha vida? Sem a luz, sem a internet. Eu falei assim, deixa eu te explicar uma coisa. Tinha muita gente que já viveu sem luz, que vivia na luz de lampião, acendia uma fogueira. Até hoje tem gente que vive, infelizmente. Tem. Falei, olha, a gente pode viver sem luz, a gente não pode viver sem água. Sem água a gente não sobrevive, mas sem a luz a gente sobrevive. Muitas pessoas sobrevivem. Não, mas não tem jeito de brincar. Gente, aí eu fui brincar com ele, para ele distrair enquanto a energia não voltava, de brincadeiras que não precisam de internet, de televisão, e que não precisava de pegar o brinquedo. Eu fiz esse desafio com ele. Nós brincamos de sombra na lanterna, sombra na vela, né? Fazer os dedos assim, fazer uns bichinhos na parede. A gente fez uma cabana, a gente fez... Eu ensinei para ele aquelas brincadeiras que a gente brincava quando criança, de fazer assim com a mão e cantar uma musiquinha. O trem maluco quando sai de Pernambuco, sabe? Nossa, coordenação motora. E revivi muita coisa. E na hora de tomar banho, aquele desespero, como é que eu vou tomar banho no chuveiro frio? Eu falei, não, a gente toma banho de caneca. Ele, que é isso? Falei, nossa, meu filho, você é muito urbano. Misericórdia, você tá precisando de um acampamento para você aprender algumas coisas da vida. E aí esquentei a água na panela, coloquei no balde, dei banho nele de caneca. Ele morreu de rir, achou o máximo. Saiu contando no outro dia para a avó, para o pai, que tinha tomado banho de caneca. Então, assim, tem coisas na vida da gente que nós temos e nós não valorizamos. A gente só percebe que não tem quando acaba, como é o caso da energia. Então, muitas pessoas, como a Amanda acabou de citar, não tem energia. Só aquece no fogo, não tem um teto, procura uma marquise para poder se esconder da chuva, não tem alimentação, não sabe se vai comer naquele dia, se alguém vai dar ou se vai encontrar alguma coisa que dá para comer no lixo. Então, gente, é uma situação bem caótica a saúde brasileira. E essa carta de Ottawa, que fala sobre esses pré-requisitos básicos para a saúde, ela foi escrita em 1986. De lá para cá, aconteceram algumas mudanças, mas a gente ainda sabe que ainda tem muitas pessoas que vivem em situação precária. E aí, o texto vai falar de alguns princípios desse paradigma biopsicossocial, né? O que é isso? O que é entender o ser humano ou a saúde no paradigma biopsicossocial? Então, são 6 princípios. O primeiro é entender que o nosso corpo é um organismo biopsicossocial. Porque o nosso corpo, ele não é só biológico, porque nós temos emoções, as nossas emoções podem afetar a nossa saúde, podem ser contra ou a favor do nosso sistema imunológico. O nosso comportamento social também pode influenciar no nosso tipo de saúde, no nosso organismo. Então, o corpo humano, ele é um organismo biopsicossocial. Então, é o primeiro princípio, a gente imaginar que o ser humano, ele é biopsicossocial. O segundo princípio é que saúde e doença são condições num equilíbrio dinâmico, que existem variáveis que podem afetar a nossa saúde ou podem afetar a nossa doença a nosso favor,
Essas variáveis podem ser tanto biológicas, quanto psicológicas, quanto sociais. E eu lembro que eu falei isso para vocês na aula de desenvolvimento 1, que esse biológico, psicológico e social são como engrenagens, que quando uma é afetada, a outra também pode ter um probleminha, né? No caso, eu lembro que eu citei as doenças psicossomáticas. Então, quando o indivíduo tem uma questão psicológica, uma questão emocional muito forte, aquilo pode produzir uma doença física de fato. Então, a doença psicossomática pode ser um exemplo disso, de que saúde e doença é um organismo, um equilíbrio dinâmico. 3. Portanto, se o indivíduo tem essa dinâmica, tanto estudar a doença e a cura, quanto diagnosticar, quanto tratar, tem que entender essas 3 variáveis. Não tem como fazer um diagnóstico sem levar em consideração a vida social do indivíduo. Quer ver? Como exemplo, gente, o que socialmente pode afetar a minha vida? Se eu trabalho numa indústria, aquela indústria tem fuligem, tem um produto químico, então o meu tipo de emprego, a área social da minha vida, pode influenciar na minha saúde do corpo humano biológico. Outro exemplo, se o indivíduo fuma ou se ele bebe, isso é um comportamento social, né? Ninguém nasce necessitando desse elemento químico. Há um vício, e esse vício acontece socialmente. Então, isso são exemplos de como a questão social pode influenciar no biológico. Então, estudar, diagnosticar, prevenir e tratar de uma doença tem que levar em conta o biopsicossocial. 4. A etiologia da doença. O que é etiologia? As causas. O que causou essa doença? Também pode envolver as 3 variáveis. Biológico pode ser no sentido hereditário, uma doença familiar. Psicológico, a doença ser psicossomatizada, como eu dei o exemplo agora há pouco. Social, existem várias doenças que são encontradas, são desenvolvidas por causa do estilo de vida que a pessoa tem, horário de dormir, horário de acordar, trabalhar à noite, não se alimentar adequadamente, sedentarismo, isso tudo é social. 5º princípio, a melhor maneira de cuidar das pessoas que estão doentes, tá aí o que eu falei, não é cada um na sua salinha. É uma ação integrada, é uma equipe de saúde, cada um dentro da sua especialização, mas todos conversando juntos. Hoje em dia, quando o pessoal vai fazer estágio no hospital, nas unidades de saúde, nos hospitais públicos, o prontuário é um prontuário único, onde todos os profissionais que atenderem aquele paciente escrevem naquele prontuário. Então, isso é um embriãozinho do que tem que ser, né? Porque o ideal é que tivesse uma reunião, que a sala fosse única, que todos os profissionais se comunicassem de fato, porque às vezes eu posso ver um prontuário que um médico escreveu e eu nunca tenho encontrado com aquele médico para saber a opinião dele. Fica para nós, a letra de um médico num prontuário não é muito facinha da gente entender, não. Eu lembro, eu já trabalhei no hospital psiquiátrico, eu tinha que preencher minha parte no prontuário, a enfermeira tinha que preencher a dela e o médico tinha que preencher a dele. Às vezes a gente entendia a letra do médico, às vezes a gente não entendia, não. Então, nesse sentido, fica sem valor algum esse prontuário unificado, né? Então, o ideal seria essa reunião, pelo menos semanal, para falar sobre os casos mais graves. Oi, Amanda. Isso que eu ia perguntar exatamente sobre em relação a isso. Por exemplo, assim, né, acho que todo mundo já foi em algum profissional que encaminhou para outro profissional, né? Tipo assim, você vai no psiquiatra, o psiquiatra vai para um psicólogo, então vai para um nutricionista, vai para
né? E isso, por mais que tá tendo uma, digamos assim, né, tá tratando de vários aspectos, né? Por exemplo, tá tratando do aspecto biológico e tal, Ainda está ainda não está sendo separado. integralizado, porque não está tendo esse diálogo, né? Porque o ideal seria, por exemplo, assim, te encaminhei para psicólogo, então aí eu vou dar uma conversada com Conversar. aquele psicólogo para entender o que Sim. está acontecendo, porque geralmente o que acontece, pelo menos nunca vi na minha vida, um médico ir conversar com um psicólogo, geralmente eles falam assim, e aí, o que o psicólogo seu está falando? E aí, o que o seu médico está falando? É desse A jeito. gente vira recado, né? A Eles gente viram vira menino de com recado. correio. É. Exatamente, Amanda. Eu, às vezes, fico com vontade, sabe, de conversar com os psiquiatras dos meus pacientes. Mas é um pouco complicado porque não era para existir, mas existe um certo nível hierárquico, se é que vocês me entendem, que eu fico imaginando como que um médico ia me atender ou me entender se eu falasse para ele que eu queria conversar com ele sobre um paciente. Acho que ele ia falar assim, lá vem essa psicóloga querer me ensinar como que eu tenho que fazer, né? Eu acho que tem essa briga egóica, essa disputa, essa competição, ou talvez um medo, talvez a pessoa não sabe direito o que está fazendo, tem medo do outro vir investigar e dar palpite. Então, assim, tem todas essas questões. Tem que ter a reestruturação, né, que fala no texto, né? Tanto desde o curso da graduação, de mostrar Isso. isso como algo importante, né? Porque realmente o médico é visto, ele passou no vestibular, então, eu sou o rei do mundo. E aí ele Não, não não precisa precisa de dele passar no ninguém. vestibular. Ah, passou no vestibular. Não precisa dele formar, É, não. Ele já não, é não precisa. rei Ele lá passa no no curso. vestibular. Ele passou no vestibular. Pronto, ele é Deus. Entendeu? Ele não sabe nada, mas ele acha que ele é Deus. Entendeu? Uhum. Aí o curso todo ele é formado para pensar que ele é um Deus, porque ele conseguiu fazer medicina, que não sei o quê. Pelo menos a maior parte dos médicos que eu conheço são assim. E Uhum. aí, quando vem qualquer pessoa de outra área e vai falar assim, não precisa desse negócio de psicologia, não precisa desse negócio de nutricionista, não, vou te passar um remedinho aqui, ótimo. O máximo que às vezes eles vão conversar com um pouco da farmácia, para perguntar dos remédios, alguma coisa nesse sentido, sabe? Então, assim, realmente tem que ser uma mudança geral mesmo, cultural, desde a Curricular. graduação mesmo, sim. Igual falou no texto mesmo, não tem jeito. É, uma mudança curricular. Há uma tentativa já. Eu percebo que no curso de medicina já há um diálogo. Por exemplo, tem professores no curso de medicina que são fonoaudiólogos, que são psicólogos, que são fisioterapeutas. Então, assim, se eles são professores dessa meninada que acha que é Deus, então eu acho que eles já estão aprendendo. Tem enfermeiras que são professoras, né? Pessoal que era de outros cursos que migraram para o curso de medicina para ser professor no curso de medicina. E o curso de medicina, ele é trabalhado de uma maneira modular e cada módulo, vários professores dão aula. Então, não é a disciplina da professora fulana de tal. É o módulo. E dentro daquele módulo tem no mínimo 3, 4 professores para dar aula para aquele módulo. Então, esse sentido já demonstra que para fazer um diagnóstico ou para fazer um tratamento, precisa desse diálogo entre essas áreas de especialidade. Então, constrói-se casos, estudos de caso, constrói-se diagnóstico, constrói-se tratamento, conversando com 3, 4 profissionais de áreas diferentes. Então, eu acho que essa é uma tentativa de mudança. E ainda está no embrião, como eu já disse, está engateando, né? Mas, quem sabe no futuro, os filhos de vocês, né? Ou os netos de vocês, talvez vocês ainda vejam esse tipo de atendimento humanizado, no sentido também do paradigma biopsicossocial. Quinto princípio, não, era esse que eu estava falando, dos profissionais integrados. E o sexto princípio é a gente pensar que a saúde não é nem responsabilidade e nem patrimônio exclusivo só de um tipo de especialidade profissional. Que enquanto ficar pesquisando, investigando e tratando só um foco, não vai dar certo. Saúde não vai funcionar dessa maneira. Então, a saúde tem que ser vista como um patrimônio
de que envolve uma integração nessas 3 variáveis que foram citadas, né? Então, acho que esses princípios aqui e essas discussões que a gente está tendo aqui, elas englobam bastante aquilo que o texto traz para nós. Eu vou encerrar esse link, faltam só 15 segundos para me cortar, então eu vou encerrar e a gente volta em seguida, tá bom?